Bem, estamos em alta na França, posso te garantir isso. Curiosamente, não estamos recebendo nenhuma cobertura justa da grande mídia deles. Olha só todas essas manchetes, cara. Elas não param de aparecer. Eles realmente parecem estar um pouco em pânico. Também podemos mostrar aqui para os falantes de inglês, assim vocês podem ver essas manchetes em inglês. Pessoalmente, eu gosto mais da Nicole Maton. Está escrito: o que contém a investigação absurda e transfóbica da teórica da conspiração Candace Owens sobre Brigitte Macron, que é um sucesso no YouTube. Gosto que eles admitam que é um sucesso no YouTube. E também só uma pergunta de volta para eles. Como eu posso ser transfóbica se a Brigitte Macron não é trans? Estranho. Além disso, essa outra publicação que é mencionada aqui, a Marianne, bem no final, talvez tenha se precipitado um pouco porque diz ali embaixo, abre aspas, todas as teorias contemporâneas são abordadas. Pedofilia, delírios satânicos ou até mesmo identidade falsa. Já fizeram alguma afirmação sobre identidade falsa? Estranho. O que eles sabem que nós não sabemos. Quero dizer, parece que a imprensa pode saber de algo que o público não sabe, então provavelmente deveríamos descobrir o que pode ser. Bem-vindos de volta à nossa série, Tornando-se Brigitte. Certo, pessoal, hoje eu tenho algo divertido para vocês. Vamos dar uma pausa no mundo muito sombrio da Brigitte. Nem chegamos a cobrir todas as histórias de pedofilia, mas vamos apenas fazer uma breve pausa nisso. Uma das maiores mentiras da grande mídia, certo, é que os boatos em torno de Brigitte foram criados por teóricos da conspiração de extrema-direita. Eles continuam jogando essa palavra. É uma conspiração. É uma conspiração. Como se alguém tivesse feito um fio no Reddit ou na Dark Web e esse fosse o motivo pelo qual as pessoas simplesmente começaram a acreditar em tudo. Isso não é verdade. Não poderia estar mais longe da verdade. Então vou recapitular para vocês o que realmente aconteceu na França. É importante saber disso. A imprensa, como mencionamos ontem, intencionalmente criou uma história sobre uma Brigitte Macron irresistivelmente atraente e ousada, que estava constantemente lutando contra o conformismo de sua criação católica rígida ao longo de toda a sua vida, certo? Na verdade, vou ler para vocês, palavra por palavra, algumas das frases publicadas naquela época, porque é engraçado. É realmente engraçado de ler. O quanto a grande mídia simplesmente mente para nós o tempo todo, certo? Citação. Por volta dos 14 ou 15 anos, Brigitte fica mais ousada. Ela troca o uniforme azul marinho da austera escola do Sagrado Coração em Amiens. Saia plissada, suéter e meia calça. Ou shorts curtos e uma mini saia. Por um tempo, ela pode esquecer da sua educação restrita pela disciplina católica. Aqui vai outra. Ela adora dançar nas festas surpresa da época. Ela usa mini saias justas. E entre 2 copos de uísque com coca e músicas de rock and roll agitadas, ela se atreve a flertar atrás das cortinas. Apenas imagine o que está passando pela sua cabeça enquanto leio essas publicações sobre o crescimento dela, certo? Aqui vai outra, descrevendo Brigitte como, cito, uma festeira inveterada em um kilt ultra curto. Que curtia rock dançando ao som de John Lee Hooker até o amanhecer, uma adolescência bastante agitada, o oposto da tranquila Emmanuel. Outro escritor escreveu, cito, a caçula da família Trogno sempre conquistou o público, com seu bom humor contagiante, seu gosto por festas e seu jeito muitas vezes engraçado e pé no chão de falar. Novamente, claro, o objetivo de tudo isso era suavizar o fato de ela ter seduzido um Emmanuel Macron de 14 anos, certo? Na verdade, querem que a gente imagine que o Macron simplesmente tirou a sorte grande, não é? Ele realizou a fantasia de todo garoto da idade dele porque conseguiu dormir com aquela professora atraente, certo? E eles reforçaram essa narrativa ao inserindo, às vezes, citações anônimas de ex-colegas de Brigitte e supostos colegas de classe de Emmanuel. Novamente, o que vou ler para vocês agora são citações reais que foram publicadas na grande imprensa sobre os dias de Brigitte como professora. Certo, abre aspas. A turma da Brigitte não acredita que a professora de francês está comemorando seu 40º aniversário hoje. Ela parece tão jovem com suas saias curtas e seu jeito descontraído. Para captar a atenção dos mais dispersos, a professora tem outro trunfo, menos acadêmico, suas pernas exibidas em saias minúsculas. Brigitte não esperou se tornar primeira-dama para cuidar muito bem de sua aparência.
Abre aspas, ela era um prazer de se olhar, não só de ouvir, sempre com o cabelo impecável, maquiada e perfumada, relembra um aluno. Os meninos ficam seduzidos, as meninas a tomam como modelo. Todos os alunos do ensino médio estavam apaixonados por ela, diz Frederic, da turma de Emmanuel. E, vindo de sua filha, a advogada Tiffany Ozier, que é conhecida por ser muito vocal e expressiva, e que se destaca como a única entre os filhos que parece sair em defesa pública e veemente de sua mãe, Brigitte Macron. Ela incluiu esta citação para ilustrar seu ponto. Depois, a outra professora que falou, e foi um pouco mais longe. Eles disseram, citando, Brigitte chegou em La Providence usando mini talhos, que é como uma mini saia e com uma jaqueta, certo? Um paletó esportivo. Lindo. Uma pin-up. Um aluno ressalta que todos nós estávamos apaixonados por ela. Bom, pessoal, se a grande mídia diz que é verdade, acho que o caso está encerrado. Poderíamos muito bem parar com essa investigação. O que você quer? Gostosa. Gostosa como um corpo. Cara, espero mesmo parecer com o que quer que isso tenha sido aos 40 anos. Pessoas babando sobre si mesmas. Mas não parou por aí. O caso não estava realmente encerrado porque em 2018, o que acontece em seguida é que uma mulher chamada Mayel Brun, que na época era chefe do departamento de celebridades da revista Closer, publicou a chamada biografia oficial de Brigitte Macron, que se intitulava Brigitte Macron La Franchie, que em inglês significa A Mulher Liberta. Olha essa capa. Uau, ela está livre. Incrível. Olha esse rosto. Ela está feliz. Ela está radiante. E era basicamente um livro que era apenas uma regurgitação, ou melhor dizendo, uma compilação de tudo o que acabei de dizer para você, tudo o que já havia sido publicado. E vou te dizer porque isso foi imediatamente considerado uma ruptura em relação às biografias autorizadas anteriores de uma primeira-dama ou presidente. E isso porque não havia absolutamente nenhuma foto fornecida de Brigitte Macron quando criança. E não foram fornecidas fotos dela como jovem mãe. Na verdade, a foto mais antiga, nessa biografia autorizada era de 1993, quando Brigitte já estava lecionando na escola Providence. Então aqui está. Esta é a foto mais antiga que eles incluíram. Espere um segundo. Então a legenda abaixo dessa foto dizia Brigitte Ozieri tem 40 anos. Ela é casada, ela é mãe de 3 filhos. Ela é bastante apreciada no colégio onde leciona. Ela está prestes a fazer o encontro que vai causar uma reviravolta. Por que uma reviravolta em sua vida? Então eles simplesmente seguiram em frente e decidiram apagar os primeiros 40 anos nesta biografia oficial. E 6 meses depois, em junho de 2018, uma mulher chamada Virginie Linhart, que normalmente se dedicava a criar documentários sobre a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, basicamente transformou o livro, uma biografia de Brigitte, em um documentário, que foi intitulado Brigitte Macron ou Un roman français, que significa apenas um romance francês. E isso foi lançado no canal France 3. Agora, devo mencionar para você que este é um canal de propriedade do governo. Foi criado em 1969 pelo gabinete do presidente. É como a PBS, BBC. Não estamos no mundo das conspirações. Trata-se de uma mulher respeitável, Virginie Linhart, que faz documentários. E claro, documentários devem incluir uma tonelada de fotos. Pense em qualquer coisa que você assistia quando estava crescendo. Para mim, talvez documentários sobre Britney Spears, Christina Aguilera, cheios de fotos enquanto você assiste e vê os irmãos delas, vê elas na Disney World, vê elas fazendo o que era normal na época em que estavam crescendo, um documentário sobre Michael Jackson, certo? Uma tonelada de fotos e irmãos. E, aliás, quero deixar claro, Virginie Linhart realmente tinha uma tonelada de fotos. Apenas, você sabe, quase todos eles, novamente, dos dias de ensino de Brigitte, começando em 1986 em Estrasburgo e terminando em Paris em 2015. Então vou mostrar a vocês as fotos que estavam neste documentário. Primeiro vou mostrar a vocês esta colagem, na verdade, de todas as fotos. Aí está. E Mark, não sei se você precisa me tirar disso para que eles possam ver a coisa toda. Espere. O que está acontecendo aqui porque fui informada de forma confiável que Brigitte Ozieri era uma garota pin-up gostosa e sexy com pernas irresistíveis que usava mini saias, o tipo de mulher que os garotos simplesmente não conseguiam desviar o olhar. O que é, não sei pessoal, devo verificar o chat aqui? Gente, está ficando feio no chat, porque eu não estou vendo isso. Eu simplesmente não estou vendo essa professora.
Além disso, onde estão as minissaias? Na verdade, ela parece estranhamente estar usando um lenço em muitas dessas fotos autorizadas. Por que ela estava sempre cobrindo o pescoço? Isso é meio estranho. Aqui vou mostrar alguns closes disso pra vocês. Talvez vocês não estejam achando ela atraente. Aí está, pessoal, galera. Sinceramente, o cara à esquerda dela é mais bonito, na minha opinião. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Mais fotos, talvez. Talvez essa aqui, pessoal. A galera está fazendo umas caras feias aqui no chat. Ok, vamos continuar. Talvez apareça alguma garota pin-up sexy. Cadê a próxima? Ah, aí está. Não, não está, não. Skylar, você só está escolhendo... Essas são as do documentário? Talvez meu produtor tenha cometido um erro. O quê? Ok, eu não sei. Eu não sei onde está a garota pin-up. Desculpa, pessoal. Eu só sinto que decepcionei vocês. Enfim, Virginia Lynn Hart, a documentarista, como eu disse, é muito respeitada. Então, com certeza, ela deve ter tentado conseguir muitas outras fotos de antes dos anos de professora da Brigitte. Se ela não for uma fraude, isso teria sido a primeira coisa que ela tentaria fazer. Curiosamente, ela se manifestou sobre o quão difícil foi para ela fazer o documentário. Ela disse, e eu cito, "É difícil investigar Brigitte Macron muito mais do que eu imaginava no conteúdo, na forma, em tudo." Assim que comecei a fazer contatos, fui convocada por Pierre-Olivier Costa, chefe de gabinete da Brigitte, e Tristan Bromet, outro chefe de gabinete da Brigitte. Foi quase como um interrogatório policial. O que eu quero mostrar? Quem eu vou entrevistar? Eu fiz uma lista de pessoas que eu queria conhecer, mas eu não consegui aplicar essa lista. Os entrevistados, exceto seus ex-alunos, todos tinham a autorização do Palácio do Eliseu e foram muito cuidadosos com o que disseram. Havia um muro espesso de silêncio. O nível de controle e verificação é, bastante impressionante. Meu documentário é um retrato muito pessoal de 90 minutos. Para isso, eu precisava de fotos da jovem Brigitte Macron, de crianças pequenas que mostrassem um itinerário, não aquelas aprovadas pela Best Image Agency. O que não será divulgado é qualquer coisa relacionada à sua vida anterior. É um apagão total, fim da citação. A melhor agência de imagem. Não falamos sobre isso ontem? Essa é a agência da Mimi que estava autorizando as fotos que podiam ser divulgadas. Então, aparentemente, a agência de Mimi autorizou as fotos que poderiam sair para este documentário também. Agora, Virginia Lynn Hart recebeu, no entanto, 2 fotos da suposta infância de Brigitte. Uma, segundo foi informado ao público, era de Brigitte, então Trogno, que seria seu sobrenome, em sua primeira comunhão. Vou mostrar essa foto para vocês. Aqui está. E outra foto, agora famosa, de toda a família Trogno, supostamente tirada cerca de 1 ano após o nascimento de Brigitte, certo? Essa é a foto completa da família Trogno, à qual voltaremos depois. Então, na verdade, tudo o que faltava entre aquela foto da comunhão e as fotos escolares que aparecem em 1986 eram 23 anos da vida de Brigitte, os anos mais cruciais de sua vida. Sabe, tipo, eu não sei, ela sendo adolescente, ela se casando aos 21 anos, supostamente tendo 3 filhos, ela se casando com um banqueiro chamado André-Louis Osieri, que foi seu marido por 32 anos. Tipo, eu não sei. O que você faria? As pessoas não tiram fotos delas e de seus maridos na França? Não sei. Virginia Lynn Hart, na verdade, se referiu a André-Louis Osier, suposto marido de Brigitte por 32 anos, como o segredo mais bem guardado da República Francesa. E certamente, pessoal, parecia que sim. Porque na época em que o documentário foi lançado, havia apenas uma foto disponível de seu ex-marido que havia aparecido na Wikipédia como seu ex-marido. Aí está André-Louis Osier. E você pode ver que tem a data de nascimento dele, a data de falecimento e as datas em que eles foram casados, de 1974 a 2006. Tudo isso está correto, exceto pela própria foto. Sim, você poderia puxar isso de novo? Acontece que aquela foto não era de André-Louis Osier, porque um ex-aluno que se tornou político, chamado François Ruffin, também estudou na Providence School. E ele saiu e disse: "Esse não é o andorano Louis Osier. Esse é o senhor Hugo, um professor da escola." Ops. Ah, tanto faz. Mas preciso te dizer, esse erro fez o público pensar, o quê? O que está acontecendo aqui, cara? Isso está ficando meio estranho. É um pouco estranho, ok?
E eu tenho que dizer a vocês, houve algum feedback imediato do público, algumas reflexões iniciais, se preferirem, sobre as duas fotos, que foram divulgadas da suposta infância de Brigitte. Em primeiro lugar, a foto da comunhão. Causou um certo alvoroço porque muitos sentiram que era a cara, essa foto, não da primeira-dama Brigitte Macron, que estava lado a lado aqui, Brigitte Osier e sua suposta foto de comunhão. Eles não acharam que era parecida, mas acharam que era a cara dela. De sua filha muito falante, Tafan. Eu pensei, isso parece a Tafan, ok? E como eu disse, ela era a única filha, o único filho de Brigitte que estava disposta a participar do documentário. Ela estava disposta a conversar com Virginie por cerca de 1 hora. E como eu disse, não ajuda o fato de que a Best Image, a agência de fotos, foi quem forneceu a imagem. As pessoas estavam se perguntando, e eu me incluo nisso, será que talvez foi editada? Não. Mimi, como descobrimos mais tarde, foi acusada de muita falsificação e outras coisas, e de todo tipo de crime, cara. Você precisa investigar a Mimi Marchand. Então não é tão absurdo assim imaginar se talvez ela está sendo usada porque ela realmente faz algumas coisas e está disposta a cometer crimes, sabe? Então, sim, foi... Na verdade, minhas reflexões sobre isso foram uma das áreas de crítica, uma das questões que os Macron incluíram quando inicialmente me enviaram a primeira carta com um tom forte, porque eu havia afirmado em um programa lá em março do ano passado que a foto tinha sido recolorida. Eu olhei pra ela e disse, essa foto parece nova demais. Parece que ela foi recolorida, agora tendo... E eu estava justamente entrando nessa história bizarra. Então eu estava apenas investigando, fazendo perguntas, lendo as investigações de outras pessoas. Agora estou muito mais aprofundado nos fatos, e agora sei com certeza que aquela foto não foi recolorida. Da mesma forma, no começo, quando eu estava tentando entender esse caso, perguntei a Xavier Pussar sobre a teoria que muita gente estava se perguntando, que era: a verdadeira Brigitte Trogneux morreu quando era criança? E será que talvez... Brigitte Macron assumiu a identidade dela. Novamente, essa era uma teoria que circulava pela internet. E agora eu sei com certeza que não, ela não morreu quando era criança. Então, vamos voltar um pouco e dar uma olhada na primeira carta legal cuidadosamente redigida que eles me enviaram. Essa é a estratégia repetida deles. Vou continuar lembrando vocês disso. A maneira como eles processam as pessoas, a forma como vão atrás das pessoas na justiça, é ignorando o conteúdo das alegações. O conteúdo sendo a atual primeira-dama, Brigitte Macron nasceu biologicamente homem. É uma pergunta simples de sim ou não. E ao invés de atacar isso, eles esperam que as pessoas cometam um erro enquanto tentam obter a resposta. E claro, erros vão acontecer. Claro, você pode dizer que essa foto foi recolorida e eles dizem, vá atrás dela, vá atrás dela. Se ela suspeitar dizendo que Brigitte Chagnon morreu, vá atrás dela. Então, esta é a carta legal. Vamos mostrar isso para vocês. Eles escreveram: sua desqualificação dessas fotos não é apenas infundada, mas também internamente inconsistente. Em seus episódios de 11 de março, 13 de março e 17 de junho, você afirma que a foto da primeira comunhão é uma imagem alterada de Tifon Osiere. No entanto, no seu podcast de 30 de agosto, você concordou com Pussard que a foto retrata a verdadeira Brigitte Trogneux antes de ela falecer ainda jovem, outra falsidade. Agora, quero deixar muito claro, Xavier Pussard nunca disse que Brigitte Trogneux faleceu jovem. Mas talvez eu tenha feito essa pergunta a ele e estava especulando sobre se ela faleceu ou não, o que eles afirmam ser outra falsidade. E então eles dizem que ambas as hipóteses não poderiam estar mais distantes da verdade. Além disso, você alega que a foto da primeira comunhão já foi desmentida repetidas vezes e que a imprensa agora afirma que sua atribuição à senhora Macron foi um erro. Mas você não citou nenhum veículo ou artigo que tenha se retratado sobre a foto. Certamente você apresentaria essa prova devastadora se a tivesse, mas não tem. Certo, fazendo uma dancinha aí. Por que eles simplesmente não dizem quem é a pessoa na foto da comunhão? Por que não dizer claramente, se você vai escrever uma carta legal, Candace, que a pessoa nesta foto da comunhão não é Tifon Osiere, que a foto não foi recolorida e que, de fato, é a primeira-dama Brigitte Macron? Eles não fazem isso. Eles nunca fazem isso. Por que também não simplesmente dizer qual é a verdade ao invés de afirmar que as hipóteses estão longe da verdade? Então, claro, agora já se passou cerca de um ano. Agora estou munida de uma visão muito mais completa do que aconteceu, do que a verdade realmente pode ser.
E então, minha equipe jurídica, como você deve se lembrar, incluiu uma pergunta muito direta de sim ou não de volta para eles, para o casal de boa-fé, sobre a garota na foto da comunhão. Nós escrevemos o seguinte, número 4, a menininha. Aparecendo na foto da comunhão, supostamente de 1963, é a Brigitte Macron, que atualmente é casada com o presidente Macron. Vocês sabem o que acontece em seguida? Nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Eles estão irritados. Você disse que a foto foi colorizada? Você disse que Brigitte Tragnon havia morrido quando era criança? Melhor afirmação. Melhor afirmação. Mas não podemos lhe dizer qual é a verdade. Eles sabiam, naquela época, em termos de quão específicas minhas perguntas estavam se tornando, que eu estava ciente delas, que eu havia trabalhado na investigação, que eu havia chegado a conclusões mais corretas, que eu estava refletindo menos, ok? Nem por um segundo acreditamos que eles iriam responder às nossas perguntas, e ainda não o fizeram. Eles apenas nos enviam mais cartas e coisas mais ridículas, onde não afirmam qual é a verdade real. Agora sobre a segunda foto da suposta infância de Brigitte, que o documentário apresentou. Vamos dar uma olhada para que você entenda o que havia de tão explosivo nisso. Este completo foto da família Trogno deles em Amiens. Ok, observações novamente foram feitas imediatamente pelo público. As pessoas têm permissão para pensar. Eles têm permissão para ter pensamentos. Eles têm permissão para fazer perguntas. Ok, antes de tudo, as pessoas achavam que estavam sendo informadas de que Brigitte era essa menininha no colo da mãe, sentada aqui na frente? Mas o público, só de dar uma olhada rápida aqui, pensou, espera aí, a Brigitte se parece mais com aquele menininho na extrema esquerda. E espera aí, quem é aquele menininho na extrema esquerda? Ele está completamente sem explicação. Até agora, ok, até este momento, apesar de tanta imprensa em torno de Brigitte, sua vida de casada, dela ser professora, apesar de existirem sites genealógicos inteiros dedicados à família dela. Não havia nenhuma menção nos sites genealógicos ou na imprensa sobre o menino na extrema esquerda. Ok, então isso se tornou o cachorro que não latia. Para esclarecer, havia apenas um irmão que era publicamente reconhecido. O irmão mais velho de Brigitte mostrará uma foto novamente. Ele é quem está lá atrás. Esse é Jean-Claude. E o público interessado estava sendo apresentado de repente a um segundo irmão misterioso, e eles descobririam o nome dele. Foi Jean-Michel Tragnon. Vou fazer uma breve pausa aqui antes de contar a estranha história de Emmanuel Macron. Uma ótima notícia do nosso incrível patrocinador Preborn. O tratamento de reversão da pílula abortiva, que oferece às mulheres uma segunda chance de escolher, está trazendo bebês de volta à vida. Quando você se une ao Preborn Ministries, você capacita mulheres a reverter a maldição. O que talvez você não saiba é que, mesmo com a revogação do Roe e a grande restrição ao aborto em muitos estados, a pílula abortiva superou os abortos cirúrgicos, representando agora mais de 60% de todos os abortos. A rede de clínicas Preborn está de prontidão para mulheres em sua hora mais difícil. Elas as recebem com o amor de Deus e serviços gratuitos para ajudá-las a escolher a vida. Por meio de ultrassons e do protocolo de reversão da pílula abortiva, a Preborn já salvou mais de 300 mil vidas. Comece o ano apoiando a vida com uma doação para a Preborn. Um ultrassom custa $28, 140 resgatam 5 bebês. Para doar, diz que jogo da velha 250 e diga a palavra-chave BABY. Ou você pode doar com segurança acessando preborn.com/Candace. Mais uma vez é preborn.com/Candace. Além disso, precisamos falar sobre o Field of Greens, porque os democratas passaram anos impondo mandatos e ditando como devemos cuidar da nossa saúde. Agora eles reagem quando tentamos assumir o controle da nossa própria saúde, e é por isso que você precisa retomar o controle da sua saúde com o Field of Greens. Todos sabemos que comer de forma saudável é fundamental para manter a saúde, mas a vida é corrida e seguir uma dieta perfeita nem sempre é realista. Mas o Field of Greens facilita isso. Frutas e vegetais inteiros, é só isso. E todos nós poderíamos incluir mais disso em nossas dietas. Basta uma bebida e você já começa o dia de forma saudável. Minha equipe adora tomar Field of Greens e não para de falar sobre ter mais energia, melhor saúde intestinal e, no geral, se sentir mais saudável. Cada fruta e vegetal do Field of Greens é selecionado por médicos pelos benefícios específicos à saúde que o Field of Greens promete. Na sua próxima consulta, seu médico vai notar sua saúde melhorada ou você recebe seu dinheiro de volta. Agora mesmo, meus espectadores vão ganhar 20% de desconto para começar. Você acessa fieldofgreens.com e usa meu código Candace. É fieldofgreens.com, código Candace. Certo, pessoal? Estamos só começando.
Parece que estamos caindo em um buraco. Não sei porquê. É estranho. E, de novo, todos esses são jornalistas da grande mídia, então não sei o que fiz de errado ao apresentar isso ao mundo para que pudessem ver. Algo estranho vem acontecendo na França já faz um tempo. E ao invés do público, ou melhor, da grande mídia se interessar por isso, eles continuam difamando todo mundo como se fossem teóricos da conspiração de extrema-direita. Todos os jornalistas que mencionei até agora são de esquerda. Na verdade, muitas dessas pessoas estavam animadas em dar uma plataforma para Brigitte porque elas mesmas são feministas. E finalmente disseram, deixa eu fazer um perfil dessa mulher. E então perceberam que havia algo muito errado ali. Não entendo por que me chamaram para o Palácio do Eliseu, o que eu fiz de errado, porque isso parece um interrogatório. Só estou tentando fazer algumas perguntas. Mas não é só a Brigitte. Agora vamos falar sobre a biografia de Emmanuel Macron, porque é bem interessante. Bem interessante esse cara. Então, a história diz que ele, assim como Brigitte, nasceu em Amiens. Amiens é a cidade capital ou principal dentro do departamento de Somme. Ok, então na França eles chamam esses de departamentos. Gosto de pensar em departamentos como estados, se você for dos Estados Unidos. Então pense em Amiens como a capital do estado de Somme. Amiens também tem muita história que remonta à Idade Média, porque é a antiga capital da Picardia, que, só para deixar claro, isso significa basicamente o norte da França. Estou te dizendo isso por um motivo. Agora, voltando para a biografia dele, vou ler diretamente do próximo livro do jornalista Xavier Poussard, que devemos anunciar para vocês esta semana. Ele escreve, abre aspas, Emmanuel Macron continua sendo um mistério para aqueles que estudaram com ele. Seus ex-colegas de classe o descrevem como, abre aspas, o único sobre quem não sabíamos nada, nem onde passava as férias, nem o que seus pais faziam para viver. Eles o descreveram como um solitário pouco sociável, que não reunia pessoas ao seu redor. Mais tarde, na escola Henri IV, ele permaneceu em segundo plano, esquivo, abre aspas, mantinha um ar de mistério, uma vida paralela sobre a qual nada sabíamos. Ninguém conhece nenhum amigo próximo entre seus 48 colegas de classe. Ele tinha um jeito muito marcante, quase camaleônico, fecha aspas. A vida de Emmanuel Macron, antes de conhecer Brigitte, é de forma semelhante um buraco negro. Jornalistas que tentaram abordar o assunto acabaram recorrendo a retratos cruzados por falta de material, depoimentos, fotografias, etc. As informações que puderam ser reunidas podem ser resumidas em poucas linhas. Xavier continua e diz: nascido em 21 de dezembro de 1977 em Amiens, Emmanuel Macron passou a infância na Rue Gautier de Rumilly, a rua em Henryville, que é o bairro nobre de Amiens, numa casa comprada em 1982 por seus pais, Jean-Michel Macron, um neuropsiquiatra do Hospital Universitário de Amiens, de uma família picarda, e Françoise Noguès, que seria sua mãe, uma pediatra que se tornou perita da Previdência Social. Vou fazer uma pausa antes de entrar no roteiro do Xavier aqui para que você entenda o contexto, certo? O pai dele é psiquiatra, a mãe dele é médica de crianças. Combinação interessante, é só isso que estou dizendo. Por enquanto é só isso que vou dizer, mas ainda vou falar muito mais. A família dela, e aqui estou falando de Françoise Noguès, a mãe dele é originária de Bagnères, que fica na região dos Altos Pirineus. Eu vou falar sobre isso mais tarde. O casal teve mais 2 filhos. Então, Emmanuel, nascido em 1977. Depois veio Laurent, nascido em 1979, seu irmão. E Estelle, sua irmã, nascida em 1982. Todos nasceram com uma diferença de 5 anos entre si. Ambos eram médicos antes de se divorciarem em 2010. Emmanuel Macron também tem um meio-irmão. O nome dele é Gabriel. Ele nasceu em 2005 do segundo casamento de seu pai, com uma mulher chamada Hélène. Jolie, também psiquiatra no Instituto de Medicina Educacional em Somme. Ok. Agora, em 2017, Emmanuel Macron lançou sua própria autobiografia intitulada Revolução. Ok. Isso também forneceu pouquíssimos detalhes sobre sua história. E, na verdade, era Sylvie Bemel, uma jornalista independente que escreve para a Vanity Fair. Novamente, não estamos em fóruns do Reddit, pessoal. Não estamos na Deep Web. Que resumiu a autobiografia dele desta forma. Foi isso que ela disse sobre a autobiografia dele. Em Revolução, Emmanuel dedica 5 páginas à sua avó materna, apenas uma aos pais e 2 linhas ao irmão, Laurent, e à irmã, Estelle.
Também não há qualquer menção ao seu meio-irmão, Gabriel, nascido em 2005 do segundo casamento de seu pai. E ainda menos da companheira do pai, Helene. Por outro lado, ele menciona cuidadosamente os primeiros nomes dos 3 filhos de Brigitte e de seus cônjuges, assim como os de seus 7 netos. Desde então, ela teve um 8º neto. No dia da posse, os Ozier foram os únicos a pisar no tapete vermelho que levava ao palácio do Eliseu. Typhon e Laurent Blonde, magros e elegantes, e o irmão deles, Sebastian, todos acompanhados de seus cônjuges e filhos. O distanciamento é recíproco. Em 2014, um colega de seu irmão Laurent, no hospital, perguntou-lhe se Macron, que trabalhava com François Hollande na época no Palácio do Eliseu, era um parente próximo. Não, ele é um primo distante. Todo mundo fica me enchendo por causa desse cara, respondeu seu irmão Laurent. Ok, talvez Laurent só não quisesse ser questionado sobre um ministro e apenas disse isso. Estranho. Depois, uma mulher chamada Nicole, que é prima de 1º grau da mãe de Emmanuel, Françoise Nogue, disse de forma semelhante a um repórter que quase nunca via a suposta irmã de Emmanuel, Estelle. Isso é muito estranho, certo? Sylvie Some, novamente, a jornalista, escritora da Vanity Fair, mídia tradicional respeitável, também disse isso. Ela disse, abre aspas, tive dificuldade em encontrar os amigos de Emmanuel. Ele nunca falava sobre a família dele. É difícil encontrar qualquer foto dos seus primeiros anos. Quando, já adulto, ele lançou sua campanha presidencial, muitos analistas políticos notaram que sua comunicação era inspirada em Obama. Mesmo que esse seja o caso, ele negligenciou sua infância. Qualquer pessoa interessada no ex-presidente dos Estados Unidos, Obama, pode se emocionar ao ver o pequeno Barack de macacão. O garotinho rechonchudo segurando seu primeiro taco de beisebol, o menino com 2 buracos onde acabou de perder os dentes de leite. Em resumo, acompanhando seu crescimento. O álbum de fotos do nosso presidente começa em seu 10º ano de vida. A foto foi tirada no coro da capela da escola La Providence, com Emmanuel lendo um trecho da Bíblia. No pescoço, uma medalha brilhante usada pela primeira vez marca o dia de seu batismo, aos 12 anos. François e Jean-Michel têm uma relação distante com a religião. Claro, eles se casaram na igreja para aproveitar a pompa do evento e reunir suas famílias. Eles nunca pensaram em batizar o bebê? Uau, a vida começa aos 12 anos nas fotos? Isso é um pouco estranho. Aqui estão as 3 fotos às quais ela se refere. Aliás, que foram amplamente consideradas as primeiras fotos conhecidas de Emmanuel Macron. Uma que ela está descrevendo do batismo dele, uma do seu ano na 7ª série, na Providence, e a terceira, que é outra dos seus estudos. É quase como se ele tivesse crescido na escola Providence com Brigitte, não é? Isso vai virar citação, e vou receber carta do Emmanuel. Ela disse que ele cresceu na escola. Isso não aconteceu. Vamos te processar por difamação. Curiosamente, porém, devo mencionar que, quando Xavier Pussart continuou investigando, ele descobriu que havia algumas fotos não creditadas e aparentemente não autorizadas que apareceram, adivinhe onde? Na Paris Marchand, uma das publicações favoritas de Mimi Marchand, em maio de 2017. Quando sabemos que Mimi Marchand, a matadora das relações públicas, por assim dizer, estava comandando a comunicação para eles. Então, em maio de 2017, essas fotos apareceram e eu vou mostrar para vocês. Ok, então estamos vendo uma criança. A legenda nos diz que este é Emmanuel Macron quando tinha 3 anos de idade. Aliás, se vocês forem franceses e estiverem assistindo isso, se alguém puder identificar esses tênis, seria incrível. Mais tarde nos comentários vou mostrar um close disso para vocês. Só estou curioso para saber de qual marca de tênis é esse. Diz que ele está lendo Sylvie e Tweety. Ele tem esse cabelo loiro maluco e aquela foto no canto inferior direito supostamente é ele no consultório de medicina do pai. E você vai notar que, de novo, nessas fotos de infância, ele está com todos esses irmãos. Não há fotos dele com os irmãos. E quem autorizou essas fotos? Elas literalmente não têm crédito na edição da revista de onde essas fotos vieram. E eles nunca mais são incluídos em nenhuma biografia, seja ela autobiográfica ou uma biografia autorizada. Ou uma biografia não autorizada. Não veremos essas fotos novamente. Ok? Então, para recapitular, o lado Macron da família supostamente tem raízes profundas em Amiens. Ok. Eles deveriam ser da picardia. No entanto, quando outro jornalista, um jornalista gay chamado Hervé Algalaranda, e o motivo pelo qual estou dizendo que ele é gay e abertamente gay, não é para chamá-lo para fora.
mas porque não se esqueça de que uma grande parte do que a mídia diz é que todo mundo tem fobia de LGBTQ. É por isso que todo mundo fala alguma coisa sobre ela? Bom, esse cara certamente não é, ok? Hervé Algalaranda fez provavelmente o maior esforço para investigar a criação de Emmanuel Macron em seu livro investigativo, que em inglês se chama Two Young French Women, certo? E ele também encontrou algumas coisas realmente estranhas. Primeiramente, o ex-prefeito de Amiens, um homem chamado Guy de Robilon, estou mostrando ele aí para vocês, que era próximo da família Trogno, porque Amiens é uma cidade muito unida e, portanto, de forma alguma estava tentando prejudicá-los ou falar mal deles, disse o seguinte sobre Emmanuel Macron. Ele disse, Macron não é Amiens Noir, ele é Touquetois, ou seja, ele não é como se fosse da cidade de Amiens. Ele é como se fosse de Le Touquet, que é uma cidade litorânea na França. O que ele quis dizer com isso? O que você quer dizer com ele ser Touquetois? Ele está sugerindo que Macron não era de Amiens, afinal? Porque isso seria estranho. Por que o prefeito de uma cidade onde nasceu o presidente da França não iria querer receber todo o crédito por seu nascimento? Tipo, sim, Emmanuel Macron é daqui? Talvez ele só quisesse dizer que Macron passou mais tempo, ou a maior parte do tempo, fora da cidade. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, mas ele disse, pelo menos de acordo com aquele livro, certamente eles iriam querer reivindicá-lo, não é? Mas as pessoas até questionaram o interesse de Macron por sua própria cidade natal, Amiens, porque, segundo esse mesmo livro, descobrimos que Emmanuel Macron, abre aspas, faltou à comemoração, enquanto estava no cargo, do centenário da Batalha de Amiens, em 8 de agosto de 2018. Macron, nascido em Amiens, estava conspicuamente ausente, enquanto Theresa May, então primeira-ministra do Reino Unido, e Providence William, um dos netos da rainha Elizabeth, estavam presentes. Os ingleses haviam lutado lado a lado com os franceses na Batalha de Amiens, na Primeira Guerra Mundial, o início da ofensiva vitoriosa dos aliados. Emmanuel Macron não compareceu à celebração, mesmo que a cidade natal de sua família, Offi, que é outra cidade, tenha estado na linha de frente de outra batalha famosa, a Batalha do Somme. E o castelo abrigou um hospital de campanha, mesmo ele sabendo muito bem, como já mencionou em vários discursos, que a Picardia ainda carrega as cicatrizes das guerras contra a Alemanha. Ok, talvez ele estivesse ocupado naquele dia. Vamos com calma, não vamos exagerar. Além disso, devo mencionar que, antes de Emmanuel entrar na cena política em 2012, ele considerou concorrer a um cargo municipal, mas nunca na região da Picardia. Somente em Pas de Calais, que fica mais ao norte. É o mesmo Pas de Calais onde Brigitte trabalhou como secretária de imprensa. Talvez seja por isso. Talvez eles já estivessem no meio do caso deles, não tenho certeza. E aí a situação fica prestes a se tornar realmente constrangedora, ok, quando você considera a enorme gafe cometida pelo presidente Emmanuel Macron em relação ao outro lado de suas raízes familiares, os Nog, certo, do lado da mãe dele. François Nog é sua mãe, de Somme Nog é sua mãe. Lembre-se, a família dela remonta à cidade de Roth. Essa é uma região dos Pirineus, certo? Pense nas montanhas dos Pirineus. Basicamente, elas fazem fronteira entre a Espanha e a França. Então, há muitos idiomas diferentes falados, alguns idiomas diferentes historicamente falados nessa região. Então, Macron, em sua função presidencial, vai visitar Andorra em 2018 e se apresenta como um filho dos Pirineus, certo? E essa troca acontece entre ele e um oficial nacional corso. O nome dele era Xavier Luciani, e isso foi registrado. Essa troca foi registrada por um jornalista da revista Express. Porque, você sabe, em viagens presidenciais, há um grupo de jornalistas que viaja com eles. E eles estão gravando e ouvindo as conversas. E ele está conversando com esse cara andorrano. E o jornalista escreve que Macron disse o seguinte, abre aspas, eu tinha bisavós que eram bigorai e eles só falavam pirenaico. O único objetivo deles na vida era que minha avó frequentasse uma escola pública para aprender francês. Pense nisso, fim da citação. Então ele está abrindo aqui. Agora, sabemos que ele era próximo dessa avó. Ele escreveu mais sobre sua avó em seu livro, A República. E ele está dizendo que o único objetivo dos pais da avó dele era que ela parasse de falar pirenaico e fosse para uma escola aprender francês, fosse para uma escola pública aprender francês. E ele diz, pense nisso. Pense em como isso é incrível. Agora ele é o presidente da França. E era só isso que os bisavós dele queriam para a avó tão querida dele. E, sabe, esse político realmente pensou sobre isso, provavelmente não por muito tempo, porque acontece que o pirenaico não é e nunca foi uma língua.
É simplesmente incrível. Isso é realmente incrível. Não, nunca foi uma língua. Eles não faziam ideia do que ele estava falando. Eles ficaram tipo, do que você está falando, Pirenaico? O que é isso? Isso não existe. E as pessoas aqui falam várias línguas diferentes e essa não é uma delas. É occitano, catalão. Ninguém fala Pirenaico. O que você quer dizer, cara? Então ele inventou uma parte da própria infância. Isso foi muito estranho. Muito estranho ter um apego emocional a uma língua que nunca existiu. Enfim, voltando ao jornalista Hervé Algalorando. Depois disso, ele tentou desesperadamente falar com qualquer pessoa da família Macron, mas eles eram unidos como uma quadrilha. Ok, ele foi rejeitado, rejeitado, rejeitado. Então apareceu um funcionário. E Bigoray que lhe deu uma ideia, certo? E a ideia que lhe veio à cabeça foi: sabe de uma coisa? Se eu realmente quero aprender sobre a história de Emmanuel Macron, eu deveria falar com Brigitte. Estranho, né? O motivo pelo qual essa ideia surgiu na cabeça dele foi que esse funcionário lhe contou que, quando Emmanuel Macron visitou Bagnères, outra cidade por educação, ele puxou conversa e perguntou a Emmanuel Macron sobre sua irmã Estelle, porque ela morava ali perto. E ele diz que, aparentemente, Emmanuel Macron se virou para Brigitte para saber o que responder. Ele se virou para a esposa, pois precisava de ajuda para saber o que deveria responder a respeito da sua própria irmã. Não sei como vocês estão se sentindo agora, mas estou começando a ficar um pouco mal. Está tudo começando a parecer um pouco, não sei, incestuoso pra mim, sabe? Tipo, por que ela sabe tanto e por que ele é mais próximo da família dela? Não sei, é muito estranho. Certo, provavelmente deveríamos parar por aqui. Mas por diversão, vou provocar vocês com esta foto. 2 fotos. E enquanto vocês sabem que isso é real, isso não é inventado. Ok, porque no próximo episódio vamos falar sobre Jean-Michel Traniot, o irmão que agora apareceu de repente pela primeira vez. O público está tomando conhecimento dele. E Jean-Michel Traniot supostamente tem um filho. Ok, supostamente esse cara, seja lá quem for Jean-Michel Traniot, que parece estar desaparecido, tem um filho chamado Jean-Jacques que não está desaparecido. Jean-Jacques não está desaparecido. E eu vou mostrar para vocês um comparativo lado a lado de Jean-Jacques e Emmanuel Macron, ok? E aqui está outro de Jean-Jacques e Emmanuel Macron. Agora, esses dois não são parentes, ok? A pessoa à esquerda é supostamente Brigitte, que afirma não ser Jean-Michel Trognon. Esse é supostamente o sobrinho de Brigitte. Esse é o filho de Jean-Michel Trognon. Essa não é o lado da família Macron, ok? Esta é Brigitte. Este é o lado da família Trognon. E esse é o marido dela. E isso é simplesmente incrível. É simplesmente incrível. Mas, senhoras e senhores, não acreditem nos seus próprios olhos. Não acreditem nos seus próprios olhos. Sabe o que deveríamos fazer no próximo episódio? Nós absolutamente precisamos falar sobre a avó dele. Aquela que, em algum momento, eu acho deve ter falado Pirenaico. Eu não sei. Algo assim. Porque aí as coisas vão começar a ficar realmente interessantes. Então vamos aprender um pouco mais sobre a mãe dele, o pai dele, o psiquiatra e algumas coisas que ele meio que deixou de fora sobre eles. E especificamente, em que tipo de trabalho esses psiquiatras e pediatras estavam envolvidos. E então, talvez a gente comece a juntar algumas ideias sobre o que poderia estar acontecendo politicamente naquela época enquanto ele crescia. E isso vai se transformar em uma história assustadora. Mal posso esperar para ler as perguntas de vocês, pessoal. Muitos americanos têm dívidas de cartão de crédito com juros de 20% ou mais, então é hora de assumir o controle. Se você é proprietário, a American Financing pode ajudar. Seus consultores de hipoteca ajudam você a usar o patrimônio da sua casa para quitar dívidas de juros altos. Ligue para a American Financing hoje mesmo. Eles estão economizando para o cliente médio deles. $800 por mês ao fazer isso. Economizar esse tipo de dinheiro todo mês deveria tornar a decisão muito fácil. Basta uma ligação telefônica gratuita e sem compromisso de 10 minutos para descobrir quanto você pode economizar. E se você começar hoje, talvez nem precise pagar 2 parcelas da hipoteca, então ligue para a American Financing hoje mesmo. O número é 8007-951-210. Novamente, o número é 8007-951-210. Ou você pode simplesmente visitar o American/Owens. Isso é americano Owens. Quem é essa pessoa? Só estou olhando para as pessoas cujas mentes estão explodindo agora ao verem o suposto sobrinho da Brigitte. Eu não sei. Eu não sei, pessoal. Me mostra mais uma vez. Me mostra mais uma vez. Skylar Christina, me mostra mais uma vez. Ok, próximo. Mostra de novo pra mim. O quê? Não, eles não são, pessoal.
Eles não são o que vocês estão pensando. Quero que você saiba que você é um teórico da conspiração de extrema-direita, louco, nazista mirim. Ok, então só pare com isso. Não acredite nos seus próprios olhos, nós vamos dizer o que você deve pensar. Ok, nós somos a grande mídia, é isso que fazemos. Todo mundo é louco, menos a gente. Todo mundo é ruim, menos a gente. Todo mundo está no negócio das fake news, menos a gente. Nós falamos a verdade, não importa o que aconteça. Jornalistas, acho que somos como prostitutas. Quanto custa pra te fazer dizer qualquer coisa? É assim que me sinto por dentro. Gente, quero mencionar antes de ler os comentários de vocês. Primeiro, Clube do Livro. Muita gente estava perguntando, sabe? Nosso site foi lançado e... Falando em MK Ultra... Ah, espera, a gente ainda não falou de MK Ultra, mas... O primeiro livro que vamos ler é Shagno, porque é tipo, sim, a gente deveria aprender um pouco sobre a CIA e a história secreta dos anos 60. E alguns desses temas podem ser relevantes à medida que avançamos nesta série, aprendendo sobre alguns programas do governo que envolveram muitos psiquiatras, como eu diria, e aprendendo sobre os assassinatos de Macron e coisas que estavam acontecendo nos Estados Unidos e como tudo meio que se encaixa. E é interessante que ele se inspirou no Obama. Se vocês voltarem, podem encontrar episódios que eu já fiz sobre o Obama que talvez vocês achem interessantes. Então, a primeira reunião do Clube do Livro será às 18 horas. Horário do Leste, na terça-feira, 11 de fevereiro. Novamente será às 18 horas. Horário do Leste, na terça-feira, 11 de fevereiro. Pessoal, acessem o site da Candace para se inscrever no Clube do Livro. Vamos ler livros, discutir os temas desses livros e ficar seguros na grande mídia? Provavelmente não. Eles provavelmente estão comprando a assinatura do Clube do Livro só para poderem falar sobre qualquer coisa que a gente fale. E sim, por favor, apoiem nosso jornalismo independente acessando o site da Candace, porque eu acho que eles querem me destruir e não querem que eu tenha uma plataforma. E agora nós construímos nossa própria plataforma, a Candace. Inscreva-se, apoie o programa da forma que quiser. Você pode até comprar uma caneca e apoiar o programa. Ok, que perguntas vocês têm? Eu adoro assistir ao chat das pessoas tendo aquele momento de explosão mental quando veem essas fotos. Deixe-me rolar aqui para baixo e ver o que temos. Léo escreve: Candace grávida é a melhor Candace. Todos nós desejamos muitos bebês na sua vida. Obrigada pelo que você faz. Deus abençoe. Sabe, eu acho que a mídia discordaria disso. Acho que eles dizem, por favor, parem de ter filhos porque vocês ficam muito corajosos quando criam esses meninos. Daphne escreve: admiro o quão inteligente e corajosa essa mulher é. Que Deus sempre ajude e proteja você. Deus o abençoe. A propósito, adoro o nome Daphne. Está na lista restrita para meninas. Só tenho uma menina e estou criando todos esses meninos, mas Daphne é um nome tão lindo. Sailing OK escreve: Ei, Candace, cara fã de Candy. Eu gosto de homem fã. Não queremos Ryan Reynolds de volta. O quê? O quê? Você está levando Ryan Reynolds de volta. Nós iremos para a guerra. Certo, o doce americano. Temos que ir para a guerra. Nós iremos para a guerra. Ok, em meu país ainda temos, nós teremos. Sabe o que você quer? Nós o encontraremos na fronteira. Ok, vamos ver o que acontece. E aí? E essa pessoa também diz, acho que Tragno está envolvido com esses maridos franceses doentes. É só isso. Deus abençoe. E foi simplesmente impressionante que cobrimos toda essa doença e perversidade. E a mídia na França não achou isso interessante. Eles não estavam interessados, tipo, você sabe, em pedófilos recebendo sentenças mais curtas. Eles simplesmente deixaram tudo passar. Foi estranho, eu não sei. Eles ficaram bravos comigo por falar sobre isso. Muito estranho. Fico me perguntando por que será. Raquel escreve sobre um assunto totalmente diferente. Candy, posso te chamar de Candy? Não, você não pode me chamar de Candy, porque desde que aprendi a falar, essa é minha lembrança mais antiga. Minha mãe costumava me dizer, nunca deixe ninguém te chamar de Candy, porque Candy é nome de stripper. E isso ficou gravado no meu cérebro de criança quando eu era muito nova. E por isso ninguém me chama de Candy. Ok, isso é mentira. Exceto pessoas da América do Sul, porque com o sotaque delas, elas dizem Gandhi. Então, se você tem sotaque, pode me chamar de Gandhi, mas não pode me chamar de Candy com um sotaque americano básico. Quero deixar isso bem claro. Ela continua perguntando, onde você compra roupas tão bonitas, femininas e conservadoras? Eu adoro o seu conteúdo. Adoro quando você compartilha sobre sua fé e admiro sua coragem com a armadura de Deus. Eu faço todas as minhas compras em Londres. Então, meu marido e eu vamos para Londres algumas vezes por ano, obviamente, porque ele é de lá e eles têm boutiques tão fofas. Eu simplesmente não suporto lojas de departamento grandes. Eu me sinto sobrecarregada, né? Então tem uma boutique que eu amo e é lá que compro a maioria das minhas roupas. E quando estou grávida, eu realmente não compro roupas de gravidez. Esta é uma camisa bem antiga. Eu não faço ideia de onde ela é, mas não consigo vestir muitas das minhas roupas agora porque minha barriga está crescendo. Anciãos de Sião, comentários abaixo.
Por favor, leia os protocolos dos sábios de Sião de 1903, de um infiltrado no plano sionista para dominar as nações, como você pode ver hoje com a AIPAC e as leis de antissemitismo. Ok, obrigada. Dabert Sanchez escreve: Nós amamos essa série, Candace, rezando pela sua segurança, sempre com amor de Montreal. E Sam escreve: Toda vez que você fala sobre a Brigitte, eu penso no Simon Nalla quando ele diz: Devo te chamar de senhor? Ah, sim, o cara que diz: Por que você é gay? Você é gay. Esse é um vídeo realmente engraçado, porque é tão africano nesse sentido, que muitas dessas coisas que estamos lidando hoje são sintomas do primeiro mundo, onde avançamos tanto que basicamente ficamos para trás. E aí você vai para a África e eles ficam tipo, do que vocês estão falando? O que há de errado com vocês? Muito engraçado. Então eu realmente gosto dos americanos. Se você ainda não fez isso, deveria realmente voltar e assistir ao meu episódio com os 2 irmãos nigerianos, explicando pra mim como eles ajudaram Jussie Smollett a executar o crime de ódio contra ele mesmo. Quero dizer, é simplesmente alegria. Tanta alegria, Fels, durante aquela entrevista. Eu nem consigo explicar isso. Vocês sabem que eu amo nigerianos. E é isso. Esses são todos os comentários que temos para hoje, pessoal. Então vamos retomar isso em outra ocasião. Muito obrigada por assistirem, pessoal. E não se esqueçam de acessar o Candace para se inscrever e apoiar o jornalismo independente que fazemos. Nós amamos o que fazemos e queremos continuar fazendo. Então nos vemos amanhã, pessoal.